Ô Cid, continuando esse bate-papo, né, que a gente começou contando um pouco da sua história, e depois eu vou tentar editar o som um pouco mais alto, vocês desculpem, né, estou na natureza, mas eu sempre tive uma dúvida sobre o canal do Cid, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o olhar amoroso. E hoje eu queria aqui aproveitar, abrir esse espaço, para você falar hoje sobre essa filosofia do olhar amoroso. Então, o olhar amoroso, cara, ele nasceu de um trecho da Bíblia que eu estava lendo, e a Bíblia falava assim que Jesus ele não tinha nada que eu chamasse atenção. Ele não era belo como o rei Saul, por exemplo. O rei Saul ele se destacava entre as multidões. E Jesus não tinha nada assim que atraísse as pessoas, né? Jesus tinha algo muito mais lindo, muito mais bonito, que era um olhar amoroso. Sim. Ele atraía as pessoas pelo olhar amoroso que Jesus tinha. E eu falei assim, por que não ter um olhar amoroso, além das aparências? Sim, que muitas das vezes a gente olha para algo, Carlos, e não é tudo aquilo que os olhos da gente consegue captar. Sim. Existe um mistério, uma magia atrás do olhar. E quando você coloca um amor no seu olhar, abre-se um portal. Sim. Quais são as dificuldades para uma pessoa, por exemplo, praticar o olhar amoroso? É o preconceito. Dela mesma ou de outros? De outros, Carlos, porque muitas das vezes, num andarilho, por exemplo, tive grandes ensinamentos com os andarilhos de rua. Visualmente, as pessoas têm até um certo receio de se aproximar perto de um andarilho, né? O preconceito. Quando você rompe o preconceito, abre um leque de horizonte de aprendizado na sua vida. Sim. A magia, além das aparências. Sim. Entendi. A pessoa que olha com preconceito... Com preconceito, fecha-se as cortinas. Fecha a porta, né? Porque ainda ela não tem um olhar amoroso ainda, né? Tem um olhar preconceituoso. Preconceituoso. Sim, contra a classe social, alguma coisa assim. Até a aparência, viu, Carlos? A aparência, né? A aparência também. As pessoas, ela valoriza muito a aparência, né? Sim. Não que você deve andar todo relaxado, mas muitas das vezes a pessoa não tem a possibilidade de melhorar a aparência, né? Um andarilho de rua, por exemplo, sim, muitas vezes fica dias sem tomar banho, né? Sim. Você acha que o olhar amoroso, ele pode, nos dias de hoje, acalmar uma pessoa? Pode. Porque muitas das vezes a pessoa quer mudar o mundo, né, Carlos? E isso aí eu não acredito em você mudar o mundo. Eu acredito em mudar você mesmo. Mudar as pessoas. Você mudando o Carlos, você trazendo um olhar amoroso com o Carlos muda a esposa dele muda a mãe da esposa. E aí vai se formando um reino amoroso. Sim. E é engraçado que você falando assim, embora eu tenha estudado vários mestres, eles falam de outras formas essa mesma coisa, mas eu achei que o jeito que você falou é muito melhor para as pessoas entender o olhar amoroso, assim, sem complicação, em vez de falar exercícios complicados, mas é uma coisa que me chamou a atenção porque pode ser usado no cotidiano. Pode, inclusive para o seu chefe de trabalho, por exemplo, o seu líder de trabalho, você muitas das vezes veja ele como um cara cruel, carrasco, né? Mas ele tem um superior a ele lá, que ele tem que responder por aquilo. Muitas das vezes ele te põe uma prova dura e você não tem aquele olhar amoroso para estar na pele dele. Quando você entra na pele dele, você vê, poxa vida, ele não é um cara tão mal assim. Ele foi obrigado a agir dessa forma. Ele tem um dever a cumprir. Um dever a cumprir. Você vê uma outra ótica através desse olhar. Vamos dizer assim, que esse olhar, então, ele te joga em outra dimensão. Outra dimensão. Você usou a palavra certíssima. Outra dimensão. Numa mesma vida, uma outra forma de olhar. Porque você acaba se colocando no lugar da pessoa. Interessante, não? E qual a primeira vez que você se tocou que isso era importante? Foi quando, na própria leitura assim, da Bíblia, assim. Sim. Eu falei assim, mas poxa vida, Jesus não tinha nada que o atraísse e ele arrastava multidões, e até hoje ele arrasta multidões. O que Jesus tinha, né? A mais do que ser filho de Deus. Sim.
ele tinha essa relação com as pessoas humildes, né? Sim. Com a prostituta. Você acha que hoje as pessoas, elas não só não se olham, mas também elas não têm essa, digo, o amor, né? O que o ego hoje, na sua visão, pode atrapalhar a pessoa nesse andar do olhar, nesse caminhar do olhar amoroso? Porque fomos construir valores para a nossa sociedade, Carlos. Porque um homem do campo, por exemplo, o valor dele é outro do que um homem da cidade, que está assistindo televisão. Ele é muito baseado na indução, né? Um carro importado, né? Por exemplo, um cara do sítio nunca assistiu uma televisão sendo estimulado a ter um carro importado, né? Tá? Ele vai se basear no que o outro do cara do sítio tem e o que é bom para ele, né? Sim, ele tem um olhar material. Poderíamos definir assim, olhar preconceituoso, um olhar materialista. Materialista. E um olhar amoroso que confronta hoje o excesso de... Nós precisamos de matéria, mas nosso olhar não precisa ser voltado a isso, né? A interesses, né? Porque a matéria, ela traz um conforto, né, Carlos? Uma energia elétrica para você tocar um maquinário hoje, para você moer uma cana, ajuda muito, porque antes era no braço, né? O material, ele ajuda, mas não é tudo na vida, né, Carlos? Exatamente. Existe o lado espiritual, que é muito mais rico. Sim, esse lado do olhar amoroso, ele vai puxar para um lado humano, né? Humano da coisa, né? E eu acho que hoje, se você tivesse que deixar um recado hoje para as pessoas do canal, né? Como elas poderiam começar o olhar amoroso? Perdoando, Carlos. Perdoando? Tem pessoas que não perdoam. É mesmo. Uma falha que aconteceu no passado, ela fala assim, eu não perdoo, e bate assim na mão, assim, sabe? Libera o perdão não para ele, para você mesmo. Perdão. Você me falou de Jesus, eu lembrei muito, desculpa se o som tá baixo, eu vou tentar levantar, porque ele ficou com o microfone, mas você me fez lembrar assim, né? Jesus na cruz, né? Morrendo, né? E ele, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Até no final, ele olhava sofrendo com amor. Essa é uma passagem que sempre me mexeu muito, assim, né, comigo, porque eu falo, nossa, que coisa, né? O cara tá sofrendo dor. Hoje, nossa dor qual seria? Seria, assim, as nossas necessidades? Na verdade, nem é necessidade, né, Carlos? É o que a mente imagina que seja a necessidade. A gente tem necessidade de beber uma água, de se alimentar de um alimento, de um fruto, de respirar o oxigênio. Essas são as verdadeiras necessidades. Agora, um carro importado, um carrinho velho também vai. Demora mais, mas vai. Verdade. Né? Nós chegou aqui com um carro velho, viu? Chegou com um carro velho, né? E veio, né? Veio sim. Ô Cid, pessoal, eu vou colocar o canal dele aqui, tá? Eu fiz uma entrevista com ele aqui pra vocês, exclusiva pra vocês. Vou colocar o link aqui embaixo do canal dele. Vão lá conhecer, se inscrevam, olhem as experiências que ele faz, né? É muito legal e tem vários vídeos também, vlogs, sobre esse conhecimento espiritual, né? Amoroso, né? Desse olhar amoroso para a nossa vida. Obrigado por sua presença, Cid. Um abraço aí pro pessoal aí. Obrigado pela presença de vocês aqui no canal Ágape Akenato. E sejam bem-vindos no meu canal lá, se vocês quiserem prestigiar o meu trabalho lá. Lá a gente mexe com fogueira, acampamento e faz viagem também. Será bem-vindo? Será bem-vindo. Muito bom. Obrigado, Cid. Vamos tomar um cafezinho lá com a gente? Vamos tomar um café lá. Vamos lá. Tchau, gente. Obrigado.